Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com as nossas reviews do mangá de Black Clover. Dessa vez veremos o capítulo 215. Finalmente a luta contra o demônio acabou e, bem, algumas revelações foram feitas. Inclusive, que o Rei Mago Julius Novachronos apareceu vivo do nada. Nesse capítulo de hoje a gente vai ter mais algumas revelações, coisas que vão mudar todo o rumo da história. Clover pode estar em perigo e o nosso Asta também. Veremos como tudo isso vai acontecer no vídeo de hoje, então já deixe o seu gostei aí embaixo e se inscreve no canal se ainda for novo por aqui. Se você não for novo, não esquece, confere aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Feito tudo isso, agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. O Mago Imperador Julius Novachronos está de volta. Mas peraí, ele tá com 13 anos? Black Clover capítulo 215. 3 problemas. A gente começa o capítulo vendo Julius Novachronos sorrindo ali como se nada tivesse acontecido. Ele começa a dizer, sim, é verdade, de alguma forma eu sobrevivi. Mas parece que eu encolhi um pouquinho. E ele tava dando risada como se nada extraordinário e estranho tivesse acontecido ali. Nesse meio tempo é claro que os capitães William Vengeance e também o Yami estavam completamente chocados e juntos gritando, o quê? Como isso pode estar acontecendo? A gente vê os dois capitães incrivelmente poderosos ali, boquiabertos, sem entender absolutamente nada. Yami tava gritando, Julius-sama, é você mesmo? E ele continua tentando falar e nada sai da sua boca. E dessa vez nem foi por preguiça, o Yami tava sem palavras mesmo. Nesse instante então ele entra em si, respira, fica calmo e começa a dizer, não, você morreu sim, eu vi, é verdade, você tá morto. Yami tava com a cara completamente séria e depois disso ele ainda começa a dizer, aquele cara morreu sim, os últimos instantes dele são esses aí. Ele começa então a apontar para um flashback da morte do Julius e não para por aí. O Yami continua dizendo que aquele cara tinha confiado a ele alguma coisa muito importante que ele não se lembra o que é, mas era uma decisão que ele não podia retardar, só que ele não se lembra o que era. Depois disso, ainda agarrando o pequeno Julius pelo pescoço, ele começa a perguntar, como você reviveu? Provavelmente foi graças à sua posição social, não é? Porque você é um nobre, porque você é um rei mago, foi por isso, não foi? E o Julius, enquanto sorria, tava completamente assustado dizendo, Yami, você me dá medo. Nesse instante, então, o Yami se vira, solta ele e começa a dizer, sério, esse velho aí é muito louco, olha só quem tava falando. Mas então ele coloca sua mão na nuca, começa a respirar enquanto diz, bom, eu não achei que a gente se veria de novo e por isso eu já tinha dito adeus, mas sem ressentimentos, eu desculpo você por voltar. A gente tá vendo o Yami completamente emocionado, por mais que ele não queira demonstrar isso. Nesse momento, completamente diferente dele, o William tava caindo aos choros. Ele começa a chamar por Julius, tenta dizer algo, mas a única palavra que saía era eu. Ele não conseguia continuar o que estava dizendo. Enquanto isso, o pequeno rei mago completamente sério começa a observar esperando a resposta do garoto, mas sem ouvir nada ele começa a dizer, William Vengeance, independente do motivo, trair o seu país é um crime hediondo. Recuperar todas as vidas que foram perdidas levará muito tempo. Os dois estavam completamente sérios, enquanto o Yami também estava ali. O capitão dos touros negros resolveu não se meter em nada, ele simplesmente se virou e ficou escutando aquele sermão. William estava completamente triste, enquanto isso o rei mago continua dizendo, nesse meio tempo, eu não acho que você terá algum tempo para descansar. Do seu modo, sem ser diretamente, ele estava dando a William o perdão por tudo que havia feito. Mesmo assim, uma nova traição não seria aceitável, ele teria que lutar com tudo que tinha, dar o máximo de si para proteger o reino a partir de agora. Ele teria que ajudar a reconstruir aquilo que ajudou a destruir. Nesse meio tempo, o Yami, que estava calado, resolveu entrar na conversa. Ele olha para trás gritando, ei, você não acha que tá sendo muito legal com ele, senhor? Nesse momento, então, o rei mago Julius Novachronos responde dizendo que não. Ele assume um pouco da responsabilidade, dizendo que foi ele que convidou o William para ser um cavaleiro mágico de Clover, e então, depois disso, também foi ele que o escolheu como capitão. Por isso, Julius decidiu assumir partes das responsabilidades pelos atos desse garoto. Não só isso. Ele também diz que é ele que perdeu aquela batalha, então ele falhou com seu dever de proteger o reino, mesmo tendo abrido mão de sua vida para isso. O rei mago Julius Novachronos só foi derrotado para salvar o reino, mesmo assim, ele acha que não foi o suficiente. Ele acreditava que era necessário vencer aquele elfo para que nada daquilo tivesse acontecido e então assumia toda a culpa. Nesse momento então, o rei mago se aproxima de William chamando pelo seu nome. Ele pergunta se o garoto tem a determinação necessária para perseverar junto com ele e enfrentar todo o ódio. William então tenta dizer algo, ele diz a palavra meu, mas não consegue novamente terminar a frase. Ele estava completamente emocionado e também assustado com as palavras do rei mago. Enquanto isso, Yami novamente coloca suas mãos na nuca enquanto diz, esses caras, e a gente vê o William. Ele estava quase caindo em lágrimas enquanto rangia seus dentes. Nesse momento ele começa a chorar enquanto gritava, o meu Grimório uma vez mais e eternamente. Ele será seu, Julius, e também de todo esse país. William Vengeance mostrou que estava arrependido de tudo que fez. Ele não queria trair um de seus amigos e por isso tudo
aquilo aconteceu. Mesmo assim, agora ele percebe que foi errado ter deixado e abandonado todo o seu país. As pessoas que confiaram nele então acabaram sofrendo graças a isso. Ele então faz a reverência dos Cavaleiros de Clover para demonstrar que sua perseverança e determinação será para lutar ao lado desse país. Nesse momento então a gente muda de cenário, a gente vê uma visão periférica do reino de Clover e também tudo que há por volta dele. Todo o reino esquecido e aparentemente lugares de reinos distantes. Nesse momento então a gente passa a ver mais de perto a cidade central do reino de Clover. Muitas das casas em volta aos palácios estavam completamente destruídas graças às batalhas com os elfos. Mesmo assim, dentro de um dos cômodos do palácio a gente escuta alguém dizendo certo. Nesse momento vemos que ali dentro estava o Rei Mago também ao lado do Capitão Yami. Não somente eles. Asta, Mimosa, Noelle e Sekirê, quer dizer a antiga Nero, estavam ali também. Julius Novachronos começa a dizer que naquela última batalha eles encerraram um problema relativamente grande. Mas esse desafio ainda não acabou, porque mesmo vencendo os elfos e acabando com aquele demônio, existe ainda, no entanto, 3 outros grandes problemas que acabavam de surgir. Então, olhando e escutando aquilo sem entender nada, a gente vê a Noelle e o Asta. A Noelle tava pensando, quem que é esse carinha pequeno que chamou a gente aqui do nada? Esse moleque tá se achando demais. Enquanto isso, a gente vê o Asta que, novamente, ora, temos um Sherlock Holmes aqui. Ele havia notado primeiro que todo mundo que tinha acontecido ali, e então pergunta ao Capitão Yami, esse que eu tô sentindo aqui, esse garoto é mesmo... E antes de ter a resposta, Julius Novachronos já o interrompeu dizendo, o Mago Imperador sumiu. E o Yami então diz, ei, ele tá bem aqui, não tá? Você esqueceu de você mesmo? É você, cara. E todo mundo ali, inclusive o Asta, começa a gritar, o quê? Julius então continua dizendo, a maior parte da minha magia foi completamente perdida. Ele então levanta uma página dizendo que isso era tudo o que restava do seu grimório e não só isso. Provavelmente eles podiam dizer que a batalha enfraqueceu a influência dos nobres que acreditavam que o líder do país deveria ser da nobreza. Então, nesse momento, o Asta levanta a mão do nada gritando, pergunta, por que o Mago Imperador voltou a ser tão pequenininho assim? E o Yami então começa a pensar olhando pra ele, esse moleque super empolgado não sabe mesmo quando parar, hein? Julius então começa a respirar e sorrir enquanto diz, quanto a isso, eu vagava sem rumo em minha forma transformada quando eu descobri. Ele dizia que há muito tempo atrás havia uma ferramenta mágica deixada pra trás graças à tecnologia de armazenamento de magia. O seu nome era Shallowtail. Ele havia encontrado enquanto passeava por Clover a criação do primeiro Rei Mago junto a Sekirê, a ferramenta mágica que seria usada pra acabar com as diferenças de magia. Ouvir isso deixou Sekirê completamente chocado e emocionado ao mesmo tempo enquanto olhava pro Rei Mago. Ele então continua dizendo que a sua magia do tempo e também a ferramenta mágica Shallowtail eram muito compatíveis, então pouco a pouco ele foi armazenando sua própria magia ali dentro. Além disso, ele também armazenou seu tempo de vida nessa marquinha que sempre esteve em sua testa. Graças a isso ele não tinha grandes interferências no seu poder, mas se algo acontecesse por algum motivo, ele teria tempo de vida guardado e assim poderia usar essa ferramenta mágica que armazenava pra poder recomeçar do zero. Foi incrivelmente genial, mas não aconteceu do jeito que ele queria. Os efeitos da marca e também da Shallowtail não aconteceram rapidamente, não apareceram logo de cara. Com certeza ele acreditava que não iria voltar tantos anos assim. Ele então começa a dar muita risada dizendo que aparentemente ele não era tão habilidoso quanto imaginava. Yami então começa a dizer, não, você é bem habilidoso, não existe ninguém que é capaz de fazer uma coisa desse tipo. Você que é muito doido, cara, e agora você é um moleque velhote. Como isso pode acontecer? Não existe outro moleque velhote. Ouvindo isso, Asta começa a chorar de alegria, completamente emocionado e também feliz. Julius então começa a agradecer a Asta e dizer que ele continua super animado como sempre foi. E ele pergunta, e aí, você já conseguiu cumprir o seu dever? Asta então diz que ele deu o melhor de si, mas ele ainda sabe que pode melhorar muito. Nesse instante então, Julius olha pro lado, ele vê a Sekirê e começa a falar, ei, eu não tinha visto você aí, mas a julgar pelo seu rosto, você aparentemente é... E nesse instante ele já desiste de falar o que tava falando, chega muito perto dela e começa a perguntar, que diabo de magia que você possui, é incrível. E ela fica muito assustada, dizendo que já faz muitos anos que ela se transformou do nada, mas a sua intuição tava berrando muito nesse momento. Nesse instante o Yami teve que levantar o Julius Novachronos pra ele sair dali, ele tava muito empolgado pra saber sobre a magia. E o Yami então tenta colocar ele na linha pra seguir o raciocínio, dizendo, tá senhor, vamos voltar pra conversa. Nesse momento então a gente vê uma reunião da Sekirê, da Nero, a Mimosa e também a Noelle. Sekirê começa a dizer, eita, ele é realmente o mesmo Mago Imperador de antes, não é? E aí a Noelle concorda, o mesmo Mago Imperador, e a Mimosa também, o mesmo. Nesse momento então ele começa a sorrir dizendo, foi mal, e começa a dar gargalhadas do nada. Ele segue dizendo, então, o segundo e o terceiro problema são, se a gente continuar assim, eu consigo prever que, bem, primeiro, o reino de Clover será dominado por terras estrangeiras. A gente vê então novamente uma visão periférica do reino atrás do Rei Mago. Tudo aquilo poderia ser dominado aparentemente graças a outros países. Yami então olha bem assustado e aparentemente com raiva pra aquilo. Enquanto isso, Noelle e Sekirê também ficam chocadas com aquilo. Noelle então começa a perguntar, você tá falando do reino de Diamond e dos outros também? E o Asta também fica chocado, assustado com tudo isso que tava acontecendo. Mas não para por aí. O Rei Mago continua dizendo que o terceiro problema é que aparentemente logo Asta vai morrer. Ele estava completamente sério enquanto dizia isso, e o garoto também fica completamente chocado com essa informação. Só então depois disso ele começa a entender o que estava acontecendo e o Rei Mago segue dizendo, talvez não seja o Asta, talvez sejam os dois. O garoto então começa a gritar chocado, o que tá acontecendo? E ele
pergunta também o porquê. Mas é nesse momento que o capítulo chega ao fim. Galera, quais podem ser os motivos da aparente morte do Asta? O que pode levar esse destino pro garoto? Será que a antimagia tá fazendo algum mal pra ele? Será que usar esse poder que tenta absorver mana, que não encontra nada no Asta, bem, tá causando algum dano no seu corpo? Acontece que, bem, ele disse que 2 pessoas vão morrer e provavelmente estava falando da Noelle também, algo assim. Ou era da Noelle ou era do Yuno. Então outra possibilidade que aparece na minha mente é o fato de todos os reinos saberem dos feitos do garoto. Saberem do poder do Asta com a antimagia e também dos poderes incríveis do Yuno, que possui o espírito do vento Bel. Eu quero ver as teorias de vocês aí embaixo, então não esquece de comentar, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todos vocês tenham curtido o vídeo. Eu vejo todo mundo no próximo, até lá, um grande abraço e tchau!